Como nós vimos anteriormente, a entrevista ela é um fato facilitador, onde o entrevistado tem livre expressão de seus processos mentais. Ou seja, ali, de uma certa forma, alguns teóricos dizem que a gente acaba até iniciando a análise, mas alguns preferem dizer que é apenas entrevista. Na realidade, isto nunca se consegue com o procedimento, esse procedimento formal de perguntas e respostas, como numa anamnese, numa ficha anamnética. Isso, claro, que acaba não descartando a possibilidade, e é importante a gente destacar isso, de submeter algumas perguntas ou pedir até que o nosso futuro paciente fale sobre algo específico que facilitará no futuro a sua análise, inclusive para que o analista entenda o lugar desse paciente. Agora, segundo Nestezik, a gente percebe que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar. Para atravessar o rio da vida, ninguém, exceto tu, só tu. O que nós queremos dizer com isso? Aqui surge mais uma vez um importante reforço de que nós precisamos trilhar o nosso próprio caminho. Nós precisamos estudar, nos preparar, dedicar, buscar o embasamento teórico, o embasamento prático da própria clínica psicanalítica, mas que nós precisamos, de fato, trilhar esse caminho. Porque só nós, somente nós, podemos construir isso de alguma forma. Claro que aqui tudo isso surge como um importante reforço de que para a gente iniciar aí o nosso caminho na formação em psicanálise clínica e também depois em cursos complementares de especialização, como a proposta desse nosso curso, é importantíssimo que a gente continue fazendo muita leitura, reflexão e análise crítica. Agora, na anamnese, primeiramente, nós vamos ouvir as razões do paciente, da procura do atendimento psicanalítico. É praticamente uma breve apresentação. Ainda quando pensamos na anamnese, convém ressaltar que toda a sua utilização ela vai nos proporcionar uma compreensão da situação atual do paciente. E aí, dentre as informações relevantes que cobram importância e que nós podemos considerar para a ficha anamnética, para o processo de anamnese, é o nome do paciente, mas que vocês vão ver ao longo do nosso curso, a gente não anota o nome do paciente, a gente usa um pseudônimo ou apenas as iniciais do nome, idade, situação conjugal, o nível cultural, escolaridade, condições socioeconômicas desse paciente, contexto familiar, irmãos, pais separados, inclusive em alguns momentos considera-se até relevante saber como foi o parto do nosso paciente, se foi um parto normal, se foi cesárea, relações sociais, interativas, amizades, crenças. É importante que a gente também entenda quais são as crenças que estão por trás. Não estamos pretendendo com isso, e eu não pretendo com isso defender a ideia de que a religião deve ocupar um papel importante para nós dentro da psicanálise. Muito pelo contrário, mas é importante que, conhecendo as crenças do nosso paciente, a gente tenha condições de ouvi-lo de outro lugar, entendendo suas convicções, a sua realidade íntima, a sua realidade psíquica e os seus valores morais e religiosos. O conhecimento da psicanálise pode ser um ponto importante. Alguns pacientes conhecem a psicanálise, estudaram, outros não têm a menor noção do que é psicanálise. Traumas que vivenciaram, qualquer tipo de trauma, violência doméstica, abuso familiar, acidentes, fobias ou qualquer outro tipo de enfermidade, como um câncer, viroses ou algum outro tipo de doença infecto-contagiosa ou, enfim, qualquer dado relevante. Então, na anamnese, é necessário que observemos, por exemplo, os aspectos da linguagem que também podem estar relacionados ao comportamento do nosso paciente, porque a linguagem vai muito além da linguagem verbal, como eu citei em vídeos anteriores, e de posse dessas informações, e claro, de outras tantas informações, o psicanalista ele acaba tendo a possibilidade de construir ou de estabelecer uma visão da analisabilidade, uma palavra que trava a língua realmente, e das possibilidades de formação do paraanalítico, bem como das condições econômicas que darão sustentação ao processo proposto terapêutico com esse paciente. Então,
Vejamos mais uma vez, na anamnese, o psicanalista não deve prometer nada além de sua boa vontade para com o caso, mas sempre deixando claro para o nosso paciente que ele recebe do tratamento tudo aquilo que ele investe no processo terapêutico. A anamnese, ela é uma investigação de dados pré-estabelecidos sobre o princípio e evolução de uma sintomatologia. O interrogatório, como eu citei para vocês, para cada um de vocês, ele tem o objetivo de obter informações, de investigar o que o entrevistado sabe conscientemente. A entrevista, já ao contrário da anamnese, pretende ver como funciona um indivíduo e não como ele diz que ele funciona. Ou seja, já diz muito mais sobre os aspectos do inconsciente. É isso.